Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Diniz, sou especialista em inovação no mercado financeiro. Tá ruim? Tá conseguindo me ouvir? Acho que você tá no canal errado, hein, Bonerges? É o 2. Beleza. Bom, pessoal, o objetivo do painel aqui é falar um pouco, né, sobre 2025, futuro dos meios de pagamento. Então, a gente, só de remontar a história recente do mercado financeiro e da história do mercado de pagamentos do Brasil, a gente já teve muitas inovações, sobretudo quando a gente olha recentemente a própria estreia do Pix que aconteceu no ano de 2020. Então, um exercício aqui, além de falar um pouco sobre algumas das principais milestones que a gente teve no mercado de pagamentos mais recentes, a gente vai falar e mirar um pouco no 2025, que se a gente parar para pensar, tá logo ali, tá? Já está chegando. 3 anos, né, eu diria 2 e pouquinho, né? A gente já está chegando lá. Né? Então, antes de mais nada, queria agradecer a presença de vocês e pedir uma apresentação de cada um para que a gente possa startar aqui. Então, começando do lado de cá com o Rodrigo. Rodrigo, conta um pouquinho aí sobre você e sobre a companhia que você representa. Deixa eu ver se o microfone tá on aqui. Agora foi. Não tô te ouvindo ainda, peraí. Pega o do Juan ali. Agora vai. Boa. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu vou tirar o fone aqui porque é horrível se ouvir. Então, prazer, eu sou o Rodrigo. Eu sou responsável pela área de e-commerce na Balduco e pela nova empresa do grupo que é responsável pelas vendas digitais. E tenho aí 20 anos de carreira em marketing, vendas, e agora acho que nos últimos 5, 6 anos muito mais envolvido com esse tema de meios de pagamento, de segurança, de LGPD, de dados, por conta de toda essa frente de e-commerce e digital, vamos dizer assim, né? Maravilha. Obrigadão, Rodrigo. Vamos, Juan, por favor. Boa tarde. Oh, meu Deus, sou horroroso. Ainda dá para perceber que tá ruim o meu sotaque. Eu sou Juan Antioquia. Encosta um pouquinho aqui, Juan. Eu sou gerente-geral para a América Latina da WorldPay. WorldPay é um processador de pagamentos. Particularmente, o nosso foco está em processamento de cartões de crédito aqui no Brasil e vários outros países da América Latina ao redor do mundo. E a minha barba cinza é testemunha do tempo que estou aqui na indústria de meios de pagamento. Estou há 6 meses, não é muito movimentada. Mas estou bem interessado de conversar aqui com o grupo sobre as mudanças no mercado, porque eu acho que o mercado nos últimos 2 anos mudou mais do que nos últimos 20, né? Então é interessante ouvir pontos de vista de diferentes participantes da indústria. Maravilha, Tom. Vamos lá. Legal. Tá me vendo? Nossa, vou tirar também, porque senão é um momento Ruth Lemos aqui. Você fica se ouvindo, é muito difícil. Eu sou o Tom Canabarro, sou um dos fundadores da Conduto, que é uma antifraude voltada a pagamentos online, que ano passado foi adquirido pela Boa Vista, que é um dos maiores birôs de crédito aí do país. Então, hoje a gente tem uma base de dados que envolve desde cadastro positivo, negativação, crédito, cobrança e agora o transacional aí do e-commerce. Estou aí um pouquinho mais de 10, 12 anos na indústria de meio de pagamento. Maravilha. Bom, apresentações devidamente feitas. Pessoal, o exercício que eu queria propor aqui, antes da gente olhar para frente, né, e eu vou ter algumas perguntas específicas para vocês, mas também perguntas olhando mais para o futuro. Eu queria que a gente remontasse um pouco os avanços que a gente teve na indústria de pagamentos recentes. Então, se a gente pega de 2010 para cá, a gente teve a dissolução ali do duopólio que a gente tinha na indústria de pagamentos aqui no Brasil. A gente tinha basicamente 2 empresas que dominavam aqui a cena quando a gente fala de credenciadoras, né? A gente tinha a Redcard, que hoje é a Rede, a gente tinha a VisaNet, que hoje é a Cielo. Né? Isso foi aberto, esse mercado acabou abrindo em 2010, a gente teve depois uma enxurrada de novos players, desde GetNet chegaram, depois vieram toda a onda das maquininhas de baixo custo, né, do POS de baixo custo, né, que a gente teve a Moderninha, por exemplo, que fez uma revolução no mercado. Né, abriu-se muito nisso, depois a gente teve também todos os diferentes gateways de pagamento que chegaram por aqui, uma explosão de subadquirentes também que aconteceu na história recente. E mais recente ainda, a gente teve toda a história do Pix, né, que está aí remontado desde 2020 e que também já provocou uma revolução muito grande no mercado. Né? Sem contar a indústria que vai ao entorno disso, né, como é o caso da indústria de antifraude, no caso do Tom e tal. Todo mundo teve que sofisticar para poder conseguir comportar esse movimento. Né? Eu queria ouvir de vocês um pouco qual o balanço que vocês fazem, né, dessa evolução recente, e se teve algum desses marcos de virada que impactou vocês aí dentro da indústria e que, de fato, vocês tiveram que
enfim, mudar muito drasticamente, às vezes, a forma como vocês atuam ou como vocês olham para o mercado de pagamentos. Queria começar primeiro com o Juan, depois a gente vai para o Tom e volta aqui. Cara, é uma excelente pergunta, né? A situação do Pix, sem dúvida, é uma revolução, mas, na verdade, na nossa indústria, tem uma revolução cada 6 meses. O Pix foi, de repente, mais notória, mas a gente não pode ignorar todo mundo cripto, a gente não pode ignorar todo mundo de transferências em tempo real, as carteiras eletrônicas, etc, etc. Então, constantemente a indústria está mudando. Teve milestones muito significativos, né? A abertura de mercado foi um deles. De repente, um monte de empresas começam a participar do mercado. Isso também deu uma explosão no mercado de subadquirentes, né? Porque naquela época tinha não diria uma briga, mas de repente uma diferença de interesses entre as credenciadoras da época e subadquirentes. No momento que tem uma competição real, esse mercado começa a expandir. E começou uma expansão enorme do mercado, no qual tem jogadores de nicho, né? Tem empresas especializadas nos diferentes setores da indústria. Esse mercado de expansão, em algum momento, vai acabar de se expandir e vai começar a consolidação, né? Onde o tamanho começa a ser relevante, né? Nós trabalhamos em uma indústria onde, em diversos mercados, a nossa competição é por meio centavo, de repente, né? Então, o tamanho é relevante. Tamanho com especialização e com foco, né? Essa é a definição que eu daria para o setor. O divertido do instrumento de pagamento é que quando tu está no setor, tu faz uma estratégia para 3 anos que em 6 meses expirou. Tem que refazer completamente. Isso que mantém o setor ativo. Pix muito notório, eu acho que a gente está, de repente, não está dando a devida consideração para as carteiras eletrônicas. Quando tu vê o que está acontecendo ao redor do mundo, é muito significativo. Tá? A nossa expectativa é que para 2025, metade dos pagamentos mundiais acontecem com carteiras eletrônicas. Então, o Brasil está um pouquinho mais devagar nesse sentido, mas está decorrendo esse caminho rapidamente também. Então, o que eu diria, talvez o meu olhar depois de quase 20 anos de trabalhar no setor é Pix é crítico, super importante, mas a gente não tem que perder o foco de todo outro que está acontecendo, né? Porque o Pix é um produto dos inúmeros produtos que tem que ter na prateleira. Em paralelo com isso também, particularmente para os lojistas, também entender que nem todo mundo precisa ter 500 produtos na prateleira, né? Tem que entender como o setor do mercado que vocês estão atendendo se comporta, né? O que esse mercado quer, o que esse mercado utiliza, o que esse mercado realmente valora, né? Tu pode botar um produto super difícil de integrar, por exemplo, tu atende um setor como um setor um pouco mais maior, de repente, tu bota um monte de produtos cripto, ninguém vai utilizar, né? Agora, tu atende um setor da população mais novo e esse tipo de coisas começam a ser muito mais relevantes. Então, sempre ter uma diversidade de opções. O importante é sempre se entenderem o que é apropriado para eles, nesse momento, para o seu público. Interessante. 2 pontos que você falou que eu acho que são super relevantes, né? Uma delas diz respeito à questão das carteiras digitais. Tem até uma pesquisa que eu vi recentemente na Tunes que fala que quando você pega, por exemplo, geração Z, né, lá nos Estados Unidos, uma boa parte dela faz a vida, o dia a dia financeiro em cima das suas wallets, né? Até inclusive fora de um formato tradicional de conta que a gente teria acesso milênios e outras gerações anteriores, né? E a questão da especialização, que eu acho que é um ponto também bastante relevante. Tom, me diz aí, como é que você viu aí, se vivenciou aí essas transformações e, de fato, também alguma coisa que acabou respingando na parte de antifraude aí também, né? Eu acho que a quebra do monopólio lá em 2010 é o motivo do e-commerce brasileiro ser o que é hoje. Quando você tem um duopólio muito forte, você tem uma pressão de preço para o lado comprador, né, que é muito forte, e você não tem um drive de inovação, né? Então você pega a Argentina, por exemplo, que o duopólio foi quebrado 2 anos atrás, 3 anos atrás, o e-commerce da Argentina está onde a gente, hoje em 2022, está onde a gente estava em 2010. Esse drive de colocar inovação, colocar prestação de serviço para o merchant, para o lojista, não para nós donos do cartão de crédito, para o lojista, que é o fator importante para o e-commerce crescer. Porque você tem aprovações melhores, taxas obviamente menores, mas você tem todos os bastidores que os consumidores não têm a mínima noção do que é o parto da conciliação financeira, que é uma desgraça, antecipação de recebíveis, prazo de pagamento, antifraude, obviamente, que é um atrito muito grande, né? Então, todo o back-office de pagamento, que é um back-office pesado e é um back-office caro,
melhora muito quando você tem essa quebra do monopólio. Antifraude, por exemplo, a gente é o terceiro ou quarto fornecedor mais caro do e-commerce. Assim, sem fazer muito esforço. Porque é um produto caro, é algo muito especializado e não dá para não ter, né? Você vai vender pela internet sem antifraude, em 6 meses ou você quebra ou você está falando com a gente, não tem o que fazer. Então, acho que a quebra do monopólio acabou abrindo muitas portas para o país. Maravilha. E é interessante, você citou outro exemplo do caso da Argentina recentemente, que isso aconteceu, né? E eu remonto também quando a gente fala de México, né? Que até no México, por exemplo, a gente não tem ainda uma indústria de pagamentos, ela ainda é muito cash-based lá no México, e só recentemente, há pouco tempo atrás, que a gente teve uma startup que foi endereçar esse mercado do POS mais barato, da maquininha mais barata, né? Que inclusive virou unicórnio recentemente, me fugiu o nome aqui. A Clip. A Clip, exatamente, a Clip que conseguiu esse feito de se tornar e fez um movimento que, quando a defasagem disso em relação a quando essa revolução aconteceu aqui no Brasil, ela é muito grande, né? Que quem trouxe aqui foi PagSeguro, que começou esse processo, né? Então a gente tem essas nuances e, de fato, toda essa multiplicidade de fatores que se juntam, como você falou também, do antifraude, né? Mas, Rodrigo, como é que você analisa aí essa transformação? Eu concordo bastante com o Tom, né? Para frente de e-commerce, acho que o antifraude tem um papel fundamental, mandatório, e a gente vê o comportamento. Então a gente tem, por exemplo, a gente que tem um efeito sazonal importante. Então chega essa época do ano, onde a gente começa a vender durante o Natal, o nível de fraude aumenta brutalmente. Então, se a gente não tiver uma solução eficiente, tanto do ponto de vista do lojista, do seller, né, quanto a gente enquanto consumidor, porque também tem o lado contrário. Então, muitas vezes, alguns antifraudes operam e bloqueiam uma venda efetiva, real. Já aconteceu comigo, acho que acontece com a maioria das pessoas. Mas, para mim, acho que o ponto fundamental dessa conversa, sob uma ótica de consumidor, acho que é o acesso, né? Então, quando a gente pensa em meio de pagamento, a gente está pensando... e eu fiz um exercício, a gente está pensando muito no dinheiro, no plástico. Então, quando a gente fala em acesso, tem a história da conta digital, que favorece com que mais pessoas possam ter acesso, por exemplo, a uma venda eletrônica, uma venda através de um e-commerce ou o próprio iFood e qualquer player do gênero. E parece bobo, porque a gente vive um pouco nessa bolha social, né, que a gente está aqui, mas a gente tem uma operação de varejo, uma operação de balcão, né? A Casa Balduco é uma operação no modelo de franquia. E aí, conversando com uma atendente, o sonho da menina, uma menina de 17 anos, era poder comprar na Shein. Então ela via os influencers falando da Shein. E o que significa isso? Significa que o meio de pagamento digital vai favorecer, de certa forma, a inclusão dessas pessoas em ambientes de compra que até então não estavam disponíveis. E aí mais um dado curioso, quando a gente fala de acesso, né? Então acho que o dinheiro, o papel, moeda ainda está muito na mão de uma classe mais baixa que trabalha fazendo bico, mas quando a gente volta para esse mesmo balcão do comércio varejista, nos últimos 10 meses caiu o fluxo de dinheiro vivo pela metade. Então, o Pix já tem uma representatividade importante na receita diária ali, né? E os meios de pagamento digital como um todo, seja um débito, um crédito transacionado ali, ou Pix, é mais de 80% a 85% do fluxo diário. Então, é muito importante. Então, acho que é sobre acesso, é sobre expansão e, no fim do dia, quando a gente pensa em digitalização, eu assisti uma vez uma palestra que falava que a tecnologia ajuda a desmaterializar as coisas. Então, no fim do dia, acho que o que a gente vai ver num prazo, não vai ser em 2025, mas eu acho que vai ser bem curto, é a gente perdendo essa referência do que é o dinheiro como a gente conheceu, como a gente lidou. Exemplo vivo, tive de férias nos Estados Unidos e algumas lojas viajam com dinheiro. Então, algumas lojas não aceitam mais dinheiro. Então, já é realidade.
algumas horas daqui do Brasil. Então, se acontece nos Estados Unidos, vai acontecer aqui, vai acontecer em outros mercados. O México vai chegar também, enfim. Acho que é isso. Legal. E você falou dos Estados Unidos, assim, eu tive em Londres recentemente a mesma coisa. Esse monte de lugar que você não consegue pagar em cash, né? Até a galera que tá em artistas de rua, por exemplo, já deixam já um POSzinho, você bate ali o cartão e cobra 2 libras ali para poder dar a ajuda do cara, né? Não, é um bom ponto. E para falar em tempo aqui, rapidinho. De inconformados, o mundo está cheio. É verdade. Podemos seguir. Cachorro. Eu gosto dessa frase, aliás. Mas em 2019 eu estava na Danone e eu trabalhava com uma rede de distribuidores de água, né? Então um mercado super informal, enfim, simples. E a maior restrição para a gente digitalizar e construir um modelo de e-commerce que era um aplicativo próprio para pedir água era a história de uma maquininha de cartão, porque o cara não quer pagar a taxa, né? Não, essa taxa me ferra, blá, 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 blá. E aí, o escritório ficava ali na Paulista. Então, de repente, numa janela de 6 meses, todos os pipoqueiros da Paulista já tinham a maquininha e eu usava isso de exemplo, tirava foto, levava pro distribuidor, eu falava, porra, se o pipoqueiro da Paulista tem uma maquininha, por que você não quer ter? Quiçá agora o Pix, né, e outras frentes. Então, acho que a gente vai derrubando um pouco essa barreira. Deixa eu comentar uma coisa, porque foi super interessante ver o que a pandemia fez para acelerar esse tipo de tendências, né? A maior queda que teve o uso de dinheiro físico foi durante a pandemia. Drasticamente. Por quê? Porque as pessoas estavam com medo de trocar notas, né? Então, esse tipo de eventos acelera muito a adoção de tendências que estão acontecendo de qualquer forma, né? E nem precisamos ir para os Estados Unidos para ver a falta de uso de dinheiro físico, né? Não vamos falar do caso da Noruega, tipo de países que estão muito além da nossa realidade. Veja o caso da Índia. Dia o primeiro da Índia acordou e falou nas notas de valor de menos de X, não vão valer mais. Então, e tem que mudar os pagamentos para pagamentos eletrônicos. Foi de um dia para o outro, as pessoas fazendo fileira no banco para depositar o dinheiro. Então, essa coisa pode acontecer de forma orgânica, natural, ou pode acontecer forçadamente. Mas é uma tendência que vai acontecer no mundo inteiro. Talvez não tão rápido quanto 2025, mas é inevitável, né? A pergunta não é se vai acontecer, qual vai ser o canal que vai levar esse volume. E o contactless também explodiu, né? Vale lembrar que a gente já tinha o contactless há um tempo, né? As instituições ofereciam, a coisa não encaixava, de repente explodiu. E agora, inclusive, a gente vê muita instituição fazendo barulho para que o cliente utilize um Apple Pay, um Samsung Pay e tudo mais, né? É interessante também esse negócio de contactless, porque na prática, para o consumidor não é muito mais rápido, não faz uma diferença animal em termos de tempo. Só que não digita a senha, tem menos troca de dados, uma percepção de que é mais rápida. E o contactless é a forma das bandeiras de manter volume nos cartões de crédito, que hoje está indo para o outro lado, né? A principal ameaça das bandeiras é o QR. Não tem meio de pagamento mais simples de implementar que um código QR. Tu imprime um negocinho, o código, gruda um lado, tá cobrando. Acabou. Então, e isso, novamente, isso vai para a China, vai para a Índia. Veja como esse negócio explodiu lá. Então, carteiras digitais, novamente, código QR, a principal ameaça das bandeiras. A resposta das bandeiras é a tokenização dos cartões, o contactless, esse tipo de coisa, para acelerar a percepção do consumidor. Porque a última fronteira é a assistência do cartão físico, né? Quanto sai da casa só com o celular, né? Sim. O celular sempre aceita QR. Eu, por exemplo, hoje aqui, não tinha documento para entregar, para pegar o fone, porque tá no celular. Deixou o celular. Isso. Se deixar o Rodrigo vai embora com a rádio. Exatamente, eu tô preocupado que eu levava para casa o rádio. Tem alguma coisa para acrescentar, Tom, ou não, em relação a isso? Não, interessante, você falou da questão do Pix, né, em relação a como ele reduziu em operações de balcão que você já consegue visualizar redução de utilização de cash, né? Numa conversa recente com a Febraban e até em dados recentes do Banco Central, falou que já bateu um tri aqui de movimentação mesa aqui do Pix, e onde mais atacou, onde de fato está fazendo a diferença é no cash. Aí, assim, o tanto que o Pix está avançando em cima do dinheiro em espécie, né, ainda está maior do que se a gente olha um cartão de débito, né, o crédito, que obviamente a gente ainda vai ter um roadmap ali para o Pix, com um parcelamento no Pix que vai começar talvez bater um pouco mais. O Tom ali tem suas dúvidas, né, Tom?
que a indústria de cartão também ela é muito bem resolvida em vários aspectos, né? Seja na questão de você resolver um estorno ou qualquer outra coisa. Então eu entendo esse seu ponto. Fidelidade também, né? Mas enfim. Mas a gente tem esse avanço onde o informal ele entrou com essa questão do Pix, né? O pipoqueiro, acho que é o exemplo clássico que a gente fala vendedor de coco na praia, que é o farol, no semáforo. Exato, vendedor de morango no semáforo e tudo mais, né? Mas, Rodrigo, aproveitando com você aqui ainda, fazer uma pergunta específica a respeito um pouquinho do que a Balduco tem feito dentro dessa parte de digital, né? Que vocês trabalham, tem o B-Lab, né? E como é que tem feito várias interações com startups ali dentro. Mas como é que você também está navegando essa parte de novas formas de experiência de pagamento e compra dentro dessa realidade, né? Acho que recentemente até vocês estavam na última turma, o pessoal da Mimo também entrou, né? Como é que você tem analisado também outros formatos que o que eles chamam de shop streaming, de live commerce também tem ganhado uma outra proporção e talvez impactando aí na forma como as pessoas interagem com a relação de compra, né? Legal. Acho que, bom, o B-Lab é uma das iniciativas, né? Eu costumo dizer que a Balduco é uma empresa de empreendedores, de inovadores, de pessoas que realmente estão aqui há 70 anos transformando um pouco o mercado brasileiro, mas ainda somos uma indústria. E eu acho que como indústria de alimentos e como bens de consumo de alto giro no geral, foram as últimas a se desenvolver do ponto de vista digital. Então, hoje, a gente está falando de 2C, a gente tem uma loja própria, a gente tem várias iniciativas, a gente tem a própria rede da Casa Balduco que está dentro desse framework de D2C, mas a gente está atrasado, a gente perto de outras indústrias, como a indústria de telefonia, de eletrônicos e tudo mais. E o próprio varejo, né, um segmento do varejo. Então o B-Lab foi uma iniciativa que nessa edição teve como foco, inclusive, a minha unidade de negócio, a unidade digital. Então a gente teve um recorde de inscrições, né, foram mais de 400 startups. A gente selecionou, se eu não me engano, 4. Desculpa, tá fazendo aqui. A gente selecionou 4 e uma delas, no caso, foi a Mimo, né, que aqui no Brasil tem esse contorno de startup, de inovação, mas quando você vai mais uma vez para a Ásia, o modelo de live commerce está bastante difundido, é bastante forte. Então, acho que é uma experimentação dentro desse segmento. A gente deve ter as primeiras iniciativas acontecendo agora. A gente vai ter as primeiras iniciativas de live commerce acontecendo agora em novembro, né, por ocasião da Black Friday. Então a gente está vivendo um pouco essa brincadeira de ser um pouco varejista, de tentar inovar e de tentar trazer coisas diferentes. Então acho que a Mimo é um exemplo e que toca aqui uma experiência de compra, mas tem outras frentes também muito importantes que estão no bastidor do negócio digital. Então a gente trouxe a Boxlink, que é uma startup focada em operação logística, em tracking de pedidos. Curiosamente, não teve nenhuma startup no processo com meio de pagamento, né, relacionado a pagamento, a antifraude, mas a gente está olhando principalmente para essa frente no B-Lab dessa edição, para essa frente de operação do negócio, da parte comercial, e tem algumas outras iniciativas que vão sair mais adiante, que estão relacionadas à experiência em loja, né? É uma experiência digital em loja, tanto da Casa Balduco quanto no balcão. Então a gente tem uma expectativa bem bacana aí para essa nossa incursão no mundo do live commerce. É interessante ver exatamente isso, né? Assim, como o mercado ele está e agentes importantes aí da indústria estão conseguindo encontrar esse meio termo do digital e como trabalhar também novas formas de experienciar o consumo e o pagamento, né? Acho que é uma realidade interessante. E eu acho que assim, só para complementar, sem querer tomar o tempo dos meus amigos aqui, a Balduco tem eu brinco que a gente tem uma possibilidade de ter, apesar de ser uma indústria, a gente ter como se fosse uma sala VIP dentro dos principais shoppings do país. Então,
Acho que isso, apesar de serem marcas separadas, né, então tem um portfólio exclusivo da Casa Balduco lá, um portfólio diferente do que a gente vê no supermercado, a gente tem a possibilidade de conectar esse consumidor, porque no fim do dia eu falo que quando você vai para o supermercado, você está no momento Balduco, quando você está passeando no shopping com a sua família, você está no momento Casa Balduco, onde vai comprar alguma coisa, tomar um café, enfim. Então, no fim do dia é o mesmo consumidor que a gente tem a possibilidade de, através da tecnologia, através de várias iniciativas, conectar e ter uma experiência melhor para essa pessoa. Maravilha, legal. Bom, aproveitando, o Gustavo acabou de chegar aqui. Gustavo, já vou direcionar uma pergunta para você, mas antes disso, se apresente e fala um pouco da Coesc também, cara, por favor. Claro, bom, primeiro peço desculpas pelo atraso, é um prazer estar aqui. Sou Gustavo Monteiro, hoje eu sou vice-presidente sênior de produto na Kushki, que é um PSP fundado no Equador, mas que hoje tem atuação em diversos países da América Latina. Antes disso eu passei 8 anos, quase 9, liderando meios de pagamento para primeiro a América Latina e depois Américas na Netflix. E antes disso também fui gerente de produto da Cielo. Então, acho que basicamente eu fiz pagamentos minha vida inteira. E aproveitando até esse background seu a respeito de trabalhar com pagamentos aqui na América Latina, né? Eu acho que o grande fato aí que notabilizou a Kushki tem a ver com o fato de vocês também serem do Equador e conseguirem, a partir de lá, ter uma operação que abrange toda a região e tudo mais, né? Só que a gente também tem diferentes nuances aí da forma como o pagamento é processado e como ele funciona em cada uma dessas localidades, né? Como é que você enxerga esses desafios aí locais, né, em tentar integrar pagamentos aqui ao longo da região? E quais países vocês ainda têm aí um pouco mais de desafios para enfrentar? E se também quais não tem, né? No caso, não sei se o Brasil também pode ser deve ser considerado aí um dos melhores cases, mas eu gostaria de ouvir um pouco dessa experiência aí de vocês. Claro. Bom, cada país tem sua peculiaridade, mas em linhas gerais a gente poderia dizer que o desafio vem de um mercado que é tipicamente concentrado, né, entre poucos players grandes. Normalmente são os bancos que, justiça seja feita, foram quem iniciaram o ecossistema de meios de pagamento dos distintos países, e aí, obviamente, concentram todo o volume, ou concentram uma câmara de liquidação no controle deles, enfim. Mas foram quem lançaram as fundações desses distintos países, né? E aí o que acontece é que, com o passar dos anos, à medida que o mercado europeu, o mercado americano foi crescendo e foi trazendo novas tecnologias, muitos desses países ficaram para trás, né? Respondendo a tua pergunta, sim, o Brasil é bastante mais avançado que a competição também deve os ser outros países da América Latina. Acirrada, né? Ele é muito mais competitivo. Obviamente sempre existe espaço para melhorar, mas assim, o que o Brasil era em 2010 e o que o Brasil é hoje é marcante, é notável a diferença, né? É só você ver o número de adquirentes que existe, né? Que existia e que existe hoje. E aí, se você olha os outros países da América Latina, é um pouco disso. Vários estão nesse estágio que o Brasil estava há 12 anos atrás. Tem um player ou 2 players, ou um player só verticaliza, né? E aí processa ao mesmo tempo a ponta adquirente, a ponta emissora. Tem várias variantes de concentração de mercado, mas essencialmente o desafio é esse, de fomentar a inovação tecnológica, fomentar a abertura, de trazer novos jogadores para dentro especialmente desses ecossistemas que são mais fechados, e aí com isso naturalmente a competição traz inovação, né? Sim, de fato. Em algum país particularmente alguma dificuldade um pouco mais latente, assim, em termos de até mesmo de adoção, talvez? Eu diria que hoje tem um país que, na verdade, nem é um país de atuação específica da Kushki, né? Eu acho que eventualmente, uma hora a gente chega lá, mas sem planos imediatos. Um país que tem um cenário que está bastante desafiador agora é a Argentina, né? Por todo o cenário econômico e o que isso gera
como consequência de dificuldade de mover dinheiro para fora do país, né? E aí você pega qualquer operação multinacional, tipicamente, se sua sede está fora do seu país de operação, de um país de operação, uma hora eles vão querer repatriar esse dinheiro, né? E na Argentina isso é um super desafio. Os outros eu diria que não tem nenhum que tenha um desafio super específico, assim. São todos muito parecidos no sentido de que é um mercado concentrado, fechado. Se você vem de fora, talvez você tenha alguma dificuldade para conseguir vencer a burocracia local e talvez algumas barreiras políticas de entrada, mas comparando com o que era há 5 anos atrás, eu vejo muito mais abertura em vários desses países. Sim. Eu vejo o Chile mais aberto, a Colômbia mais aberta, o Peru mais aberto, o México já tem relativa... Mas foram forçados, né? Não foi voluntário. Sim, sim. Mas de toda forma, o efeito é positivo e é um efeito que vai ser duradouro, né? Uma vez que você avança na escala da competição, é muito difícil você retroceder, né? Então, eu acho que agora a medida aos poucos, a gente vê o que aconteceu no Brasil acontecer mais e mais nos outros países, né? Já tem outros grandes players que anunciaram adquirências em outros países também, além do Brasil, né? Então, você vê que aos poucos a competição está se instalando. E aí os nichos vão se abrindo também, né? Aí você começa a identificar oportunidades de atuação dentro de nichos mais especializados, né? Enfim. E é isso que vai trazendo mais comércio, mais volume e mais inovação, né? Mas esse ponto conjuntural é interessante, você falou, né? Que a gente está falando de uma questão macroeconômica, no caso da Argentina, né? E aí você vê até alguns casos, obviamente o mercado local tentando arrumar meios para tentar driblar isso e tal, mas às vezes isso também acaba acendendo a luz vermelha de alguns competidores que falam, já deu para mim, acho que não joga uma toalha naquele mercado especificamente, né? Então, assim, a gente anda, mas às vezes tem uns step backs que acontecem por questões como essa e que não tem nada a ver, porque a tecnologia está andando, a adoção está andando, mas às vezes são fatores externos ali que causam isso, né? E pode falar. Não, eu ia dizer só que pagamentos é sempre um casamento super próximo de tecnologia e regulação e legislação, né? Então, assim, o bom player é aquele que sabe não só desenvolver boa tecnologia, mas sabe também criar um bom arcabouço legal para sustentar a operação, para garantir que você tem uma operação robusta, que não vá levantar nenhum tipo de red flag, principalmente se você é um player de infraestrutura, né? Ou seja, que provê uma camada para outros serviços de pagamento, né? Então, eu acho que vale também esse olhar sob esse prisma da regulação. Só mais um ponto, acho que a respeito de Argentina, né, que você falou, do interesse também do regulador local, e eu tenho algumas conversas nesse sentido, de manter a questão dos pagamentos rápidos, tentar trabalhar pagamentos rápidos, né? Inclusive também quando você vê alguns provedores, o caso do Mercado Pago com conta remunerada. Então você também faz com que as pessoas queiram utilizar, às vezes, o serviço de alguns desses players para que você tenha a remuneração do seu recurso, mesmo porque a inflação é super agressiva ali correndo no país, né? E falando agora também, assim, a gente tem o caso da WorldPay, da FIS aqui, com o caso do Juan também, olhando globalmente, e você falou sobre players e provedores de infraestrutura, que é também o que você acaba fazendo no final do dia, né? Até o lema mesmo da empresa é a fintech que movimenta o mundo, né? A fintech que faz o mundo crescer, na verdade. Juan, eu queria ouvir um pouco de você, olhando a atuação de vocês também em diferentes mercados, quais tendências que vocês têm acompanhado do mundo afora, né? Se tem também algum insight que você tenha de pesquisas que vocês tenham desenvolvido recentemente sobre hábitos e comportamento de consumo orientados para pagamento ao redor do mundo, né? E também em relação ao que você pode dividir sobre o perfil de consumidor, como é que está mudando isso no mundo, né? Tá, são várias perguntas, vou tentar responder cada uma delas. A minha memória vai me trair, mas... Se quiser eu repito, tá? Vamos fazer os checks aí no que você conseguir. Vou fazer exercício, vamos lá. Primeiro, em termos de tendências, o que estava te falando logo no começo, uma tendência muito marcante é o fato da aceleração das carteiras digitais, né? Eu não gosto muito de me repetir, mas
Acho que a gente aqui no Brasil não está dando a relevância que esse setor precisa. E a aceleração que esse tipo de meio de pagamento está tendo é animal. Vou dar um exemplo muito pessoal, muito ridículo, tá? Quando eu vou fazer algum tipo de pagamento, sou cara de indústria, né? Eu entendo a diferença entre pagar com cartão e pagar com uma carteira eletrônica para o lojista. Eu posso escolher o cartão de crédito, mas quando tem a opção de pagar com a minha carteira eletrônica, tem tudo cadastrado lá, eu só tenho que botar a minha senha e demora 30 segundos fazê-lo versus ir pegar a minha carteira da gaveta, trazer o cartão e digitar os 10 dígitos, etc. Eu vou escolher pagar com a carteira de crédito, com a carteira digital, né? Então, esse tipo de coisas trazem conveniência e trazem um negócio um pouco mais nebuloso lá atrás, que é a briga que as super apps têm para ocupar espaço de real estate no telefone das pessoas, né? Então, todas essas carteiras eletrônicas começam com a excusa de ser um fornecedor de pagamento, mas acabam dando contas remuneradas, acabam sendo um aplicativo que permite pedir comida, acaba sendo um aplicativo que permite fazer um saque da caixa eletrônica, né? Esse tipo de coisas, acumulando funções, tentando capturar a maior fatia da vida do consumidor que for possível, né? Todo o negócio das super apps é uma loucura. As apps que estão brigando por ocupar esse espaço no nosso telefone para dar a maior quantidade de serviços que for possível. Então, a questão das carteiras digitais é um assunto muito crítico. Aqui tem excelentes exemplos de carteiras super bem-sucedidas, mas acho que a gente está vendo a pontinha do iceberg, tá? E vai se acelerar drasticamente nos próximos anos. Dentro de todo esse mundo de carteiras digitais e da multiplicidade de meios de pagamento, indo para a tua segunda pergunta, a gente está para soltar, vou falar uma data e o Gabriel de Marketing vai me xingar agora quando eu falo, tá? Mas a gente está para soltar uma pesquisa que chama Payments 2025 sobre as preferências de pagamento das diferentes gerações, né? Antigamente, quando a gente aconselhava uma empresa sobre o que fazer em termos de meios de pagamento, era, tá, pensa quem é o teu público em termos macroeconômicos, né? Em termos da pirâmide social, tá? Está indo para uma população que não está desbancarizada, está indo para uma população muito bancarizada, tá? Então, muito bancarizada vai para o cartão de crédito, pouco bancarizado, estou falando há uma década, tá? Vai para um boleto da vida. Hoje está mudando muito, por quê? Porque tem muitas gerações que têm uma preferência drasticamente diferente, né? E nesse estudo que a gente está para soltar, compara, por exemplo, a geração Z, que é a última, mais novinha. Antigamente a gente falava de online first, agora fala de online only, basicamente. Está 9 horas por dia à frente do computador online, né? Então, a preferência dessa geração está totalmente atrelada a fazer tudo, absolutamente tudo que for possível online, né? Depois entra nos millennials, onde a preferência está mais ao lado da saúde financeira. Estamos falando de uma geração que teve o desafio de procurar emprego na pandemia, estão fazendo a primeira parte da carreira profissional, está com um desafio financeiro enorme de coisas básicas, né, como garantir um apartamento para morar, esse tipo de coisas, onde a preferência desse setor vem muito mais atrelado, de repente, uma outra tendência muito marcante globalmente, que todo o negócio de Buy Now, Pay Later, o nosso antigo crediário, que está voltando, revigorizado agora, uma versão muito mais digital, né, que é Buy Now, Pay Later não é parcelado, tá? Eu quero diferenciar. Parcelado é um crédito que tu já tinha no momento de começar a compra. Buy Now, Pay Later é um crédito que tu ganha no momento de fazer a compra, um crédito adicional que tu não tinha no momento de iniciar a compra, né? E essa geração prioriza esse tipo de soluções para se organizar financeiramente, né? Para ter um planejamento claro de como serão as suas parcelas, o que eles vão pagar, da capacidade financeira que eles têm para se organizar. Quando tu vai para gerações um pouco mais antigas, né? Quando fala da geração X, esse tipo de coisas, tem uma questão muito mais associada com a segurança, tá? E nem falar quando está indo para os boomers, né? Que estão, de repente, estão se sentindo isolados do que está acontecendo no mundo, né? Para eles é a necessidade de se sentir protegidos nesse mundo online que eles não conhecem, né? Esse tipo de preferências que antigamente estava muito embutidas em uma questão socioeconômica, agora está muito diferenciadas por questões de gerações, né? E para uma empresa, de repente, um Balduco, por exemplo, que atende inúmeras gerações, vai ver inúmeros comportamentos muito diferentes em cada uma dessas parcelas dos consumidores, né? E o cara, o geração Z, que é tudo online, que o cara nem pensa em pisar uma loja física, e no outro extremo tem um cara que compra um negócio online e quer se tornar na loja física, de repente, né? E começa a cruzar as fronteiras entre o online e o brick and mortar. Essa complexidade
chegou para ficar, né? As 4, 5 tendências que a gente identifica, uma das mais marcantes é a customização da experiência do consumidor. O consumidor está muito seletivo nesse sentido. Ele espera que a experiência seja customizada para a realidade dele. Eu não quero uma solução padrão, na mesma que todo mundo recebe. Isso traz uma complexidade para os varejistas, para as empresas do setor, enorme. Porque tu começa a lidar com uma quantidade de alternativas muito grande. Nenhuma empresa do mundo consegue entregar tudo para todos os setores, né? Então começa um desafio horroroso e todas as empresas acabam se confrontando, que é o que eu priorizo e quem vou deixar fora. Sim. Tá? E quando está deixando fora uma fatia da população, basicamente está convidando esse cara a ir para concorrente. Então sabe que uma vez que tu solta ele, muito dificilmente vai voltar. Ou é muito mais difícil recuperá-lo depois. Então esse tipo de tendências que a gente está vendo são muito marcantes e confronta aos gerentes comerciais condições muito difíceis, né? Decisões que eu priorizo ele e deixo aquele outro cara de lado. Eu vou desconsiderar ele e muito provavelmente esteja fechando a porta nesse setor. E essa tendência está se acelerando drasticamente. Então, entender os seus consumidores, entender o que essa população está esperando da interação com o site, com a loja física, com todos os canais que a empresa tem para vender, sempre foi importante, hoje é muito crítico. Porque tu faz uma decisão que, novamente, abre a porta para alguém e fecha para um outro. Sim. E fora que a gente tem toda a parte de pagamentos muito comoditizada, né? Então você começa a trabalhar muitas outras variáveis que de fato vão drivar ali comportamento do usuário no fim do dia, né? Terminando aqui as perguntas específicas, queria fazer uma para o Tom, né, Tom? Assim, acho que você viu também ao longo dessa evolução do mercado de pagamentos várias vulnerabilidades que surgiram, né? Eu queria que você comentasse aí um pouquinho sobre, né, alguns cases. Acho que a última vez que a gente bateu um papo, você me contou um case que eu não conhecia de fraude, que é a questão do sequestro de estoque. Eu acho que foi você que falou isso, cara. Então, se você pudesse dividir um pouco isso, um pouco desse case ou outros cases interessantes e entender qual é a próxima fronteira que você vê em termos de fraude ali, olhando para frente, 2025 que a gente está falando. Acho que no final a fraude mais comum é a identidade roubada, né? Então o cara clona um CPF, clona um cartão de crédito e não precisa ser da mesma pessoa. Isso é importante. Tem muita gente que acha que quando você bota lá no checkout do e-commerce, bote o CPF do dono do cartão, que aquilo vale para alguma coisa. Não vale para nada, serve para antifraude, mas não tem nenhuma validação. Isso, para nota fiscal, exatamente. Mas não tem a questão toda é que não tem uma validação no emissor, lá no banco, dizendo esse cartão pertence a esse CPF, portanto eu vou aprovar. Então bota o CPF do seu pai, o cartão da sua mãe e vai passar. Então, quando a gente fala de fraude, o que a gente está tentando fazer é compensar essa falta de informação que o banco emissor tem na hora de fazer a autorização. Porque no mundo digital você tem uma penca de informação, né? Endereço de entrega, endereço de cobrança, IP, e-mail, telefone, agora com coisas de aplicativo, qual é o celular do cara, onde que ele está, mas nada disso chega lá na ponta do emissor, nada disso chega na hora de autorizar o cartão, porque é a mesma tecnologia de quando o cartão foi inventado em 1950, a gente só traduziu para o mundo online. Então, as APIs dos emissores não tem lá CPF, não era uma coisa nos Estados Unidos em 1950, não tem endereço de entrega, isso não era uma coisa. Então, quando o antifraude trabalha, ele tenta compensar esse gap de informações ali. E no final, a informação importante para o fraudador eu preciso de um cartão válido, um cartão quente e um CPF válido de alguém que existe. Então, uma fraude muito comum é o testador de cartão. O cara compra um lote de cartão de crédito no Dark Web, custa $100, $200 um cartão de crédito. Se ele for lá no site da passagem aérea e comprar e o cartão já está cancelado, porque já foi comprado por outro fraudador, já foi usado por outro fraudador, o cara perde uma identidade clonada quente. Então, o que ele vai? Ele vai no site de uma ONG e faz uma doação de R$5. Passou, ele sabe que esse cartão está quente, ele vai lá e compra uma passagem aérea, compra um iPhone, compra alguma coisa assim. Essa é muito comum e é uma que as pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, o cara bota um site de doação no ar e começa a ser metralhado por robozinho e não sabe o que está acontecendo. E a de sequestro de estoque, que é uma bem particular, agora que a gente está chegando na Black Friday, né? O que o cara vai lá e faz? Ele compra com boleto, na verdade, os seus produtos, sei lá, 2 TVs que estão na promoção e não paga o boleto. Só que você tirou o boleto de estoque, você já tirou aquele produto do site, porque se o cara pagar o boleto e compensar, você é obrigado a entregar. Então você não vai vender overbooking de produto, né?
E aí o cara só não paga o seu boleto. E às vezes é o concorrente que está fazendo isso, né? Às Que vezes você me não, contou. principalmente. Principalmente é o concorrente que está fazendo esse sequestro, né? Esse que é, Principalmente, que é a coisa mais bizarra de tudo isso, né? Então isso é bem comum, assim. Mas no final, o que o fraudador quer é o produto para revender e ficar com o dinheiro. Não é que o fraudador compra uma TV para botar na casa dele. Ele revende aquela bagaça. Essa de sequestro de estoque, eu lembro dos meus anos de submarino, começo do e-commerce, né? Que ainda não tinham regras de negócio para proteger o e-commerce, né, contra esse tipo de coisa. Aí o cara ia lá e podia botar, sei lá, 100 itens, 100 unidades do mesmo item, né, num carrinho e dizer que ia pagar com o boleto, aí zerava o estoque do concorrente dele, né? Meu Deus, é guerra, né? Era tempo de... Em 2010, a taxa de conversão de boleto é de menos de 20%. Olha De cada 100 boletos que eram gerados, só 20 eram pagos. Meu Deus. Hoje é 50, né? Ninguém usa boleto, agora eu tô Pix, né? Pelo menos teve esse grande ganho aí. Pessoal, a gente está aproximando no final. Eu queria fazer uma pergunta olhando para 2020, agora olhando para o futuro, né? Assim, a gente tem falado muito a respeito também da infraestrutura cripto e de como isso vai acabar se encontrando com o mercado financeiro tradicional num processo que muita gente chama de convergência, né? Vocês entendem que até 2025 isso vai estar nas ruas aí, a gente vai ver, até mesmo com elementos como o real digital sendo colocados ali pelo regulador? Como é que vocês enxergam isso aí? Vamos fazer um ping-pong ali. O não, sim, não e por quê, e acho que aí a gente já mata. Começando dali, vai lá. Até 2025 eu acho que não. Eu acho que é um ciclo muito curto para alguma coisa dessa magnitude acontecer. Eventualmente sim. Eu acho que tecnologias de ledger criptográfico, né, vão ganhar seu espaço porque elas têm seu valor, né, funcional. Sim. Tom, diga aí. Não, 2025 é daqui a 2 anos. 2 anos, tá muito em não cima. Tem nenhuma né? chance, Acho que assim, o real digital e as moedas digitais dos bancos centrais, eu acho que ela tem uma aplicabilidade porque elas vêm programadas para alguma coisa. Então isso aqui é o Auxílio Brasil, isso aqui é o Bolsa Família para você gastar XYZ. Isso aqui é o seu pagamento do FIES, para você pagar a sua faculdade. Então você consegue programar o dinheiro. Agora, no mundo aberto, sim, eu sou meio cético em relação a... Eu consigo pagar o funcionário com Bitcoin? Eu consigo pagar o imposto com Bitcoin? Enquanto isso não acontecer, eu acho difícil ele rodar o mundo. Mas as CBDCs, eu acho que elas têm uma aplicabilidade muito mais específica. E falando especificamente do Bitcoin, o Bitcoin não é uma moeda de meio de pagamento, né? Porque o custo transacional é muito alto e o tempo para você finalizar uma transação é muito longo, né? A verdade é que hoje um Bitcoin é mais um instrumento de investimento do que transacional, né? Porque qualquer tipo de moeda que flutua 30% para um lado para o outro, cara, é muito difícil de atesourar valor lá, né? Mas uma pequena diferença de opinião aqui com a galera, porque hoje esse tipo de transações estão existindo, né? Hoje tem muita carteira que dá um cartão de crédito para tu gastar, que logo depois debita um estoque de criptomoedas. E uma transação direta de cripto? Não, mas também não está tão longe de acontecer. É uma ponte para facilitar esse tipo de coisa. Concordo com o Gustavo hoje. A Bitcoin não é uma moeda que foi pensada para ser transacional, né? Tem outras moedas que talvez tenham uma capacidade maior de ser feito, mas o mercado de cripto tem mais de $1 trilhão, né? Então, eventualmente, as pessoas vão querer utilizar esse tipo de coisa. O cripto não é como um cartão de crédito, mas também não é como ouro, né? Que tu compra para guardar. Em algum momento vai querer utilizar. Então, toda a tecnologia que tem de trás permite esse tipo de coisas. Agora, a pergunta não é se para 2025 vai ser utilizado. Eu diria que a pergunta é se para 2025 vai ser um canal de relevância suficiente para as empresas que têm que trabalhar nesse tipo de coisas. Eu acho que muito cedo, mas que vai acontecer, vai acontecer. Interessante. Quando a gente pensa aí nessa janela de 2 para 3 anos, eu acho que são 2 drivers, né, que a gente tem. Seja como consumidor, seja como vendedor, ou seja, como varejista, como a gente quiser dizer. Um é a comodidade, a facilidade de uso, outra é a segurança, né? Então acho que são essas 2 forças que vão movimentar o mercado nesse curto prazo, talvez mudanças. Por outro lado, se a gente falasse de criptomoeda 3 anos atrás, aqui talvez pouquíssimas pessoas levantariam a mão que conhecessem isso, né? Então talvez sim, talvez tenha alguma surpresa que a gente não está no radar, mas acho que
mais do que a criptomoeda, na minha cabeça, o que deve perdurar, o que deve valer se a gente pensar que um dos temas, uma das alavancas é segurança, talvez o pensamento do blockchain, não necessariamente como ele é hoje, né, um avanço com uma transação mais rápida, pode ser um caminho que vai ajudar a mitigar riscos de fraude, enfim, não sei. Acho que é um pouco do que eu penso. E a facilidade, acho que carteira digital vai ser uma realidade nesse período. Perfeito. E tem a questão da experiência do usuário, que a gente sabe que é também bastante relevante. Senhores, queria agradecer que chegou no final do nosso painel, agradecer muito aqui a opinião de vocês, o bate-papo, e a vocês por terem ouvido aqui também esse painel. Forte abraço, até logo.